Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Gleide Neubauer, terapeuta quântico. A gente já conversou com ela na semana passada. Na semana passada, ela nos contou que passou por uma experiência de quase morte, porque decidiu ser a tradutora das canalizações do Quai e um pouco da vida dela. Hoje, ela nos conta que passou por uma Covid e também explica como é que os anjos, os amigos espirituais, ajudaram a sair dessa doença, a vencer o vírus. E também vai falar sobre outras dimensões. E, de quebra, um pouco sobre São Miguel Arcanjo. Antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Gleide Neubauer, é um prazer recebê-la novamente aqui no canal Angeline. Para quem nos ouviu na última semana, sabe que agora a gente vai continuar a nossa conversa, que foi muito interessante, aprendemos muito com você. A Gleide é uma brasileira que mora na Suíça, já contou no vídeo anterior um pouco da vida dela, como é que ela foi parar na Suíça, e ela explicou várias coisas pelas quais ela passou. Uma delas foi a EQM, a experiência de quase morte. A Gleide também contou como ela se tornou uma tradutora das canalizações de Cryon, e ela começou a contar no final do último vídeo sobre o renascimento das crianças. Então, Gleide, vamos partir daí para a gente continuar aqui a nossa conversa. Vamos sim, Cris, vamos sim. Então, essa foi uma experiência fantástica que eu vivi. Eu posso me atrever a dizer que uma das experiências, depois da EQM, né, a segunda que realmente vou levar para a minha vida toda. Porque depois, como eu disse antes, que depois da EQM eu comecei a ter desdobramentos. E esse desdobramento que eu tive, eu até deixei um vídeo no canal explicando direitinho o que aconteceu, mas eu vou contar aqui para vocês, né? Foi uma experiência fantástica. Eu me via em uma base, no plano espiritual, acredito eu, ou pode ser também numa outra dimensão, porque a gente sabe que durante o nosso sono, quem descansa é o nosso corpo. O nosso espírito, ele sai para trabalhar, não é? Cada um lá onde ele se afiniza, né? Então, eu me via em uma base muito grande mesmo. Ela era toda iluminada uniformemente, e tinha várias pessoas que trabalhavam naquele lugar. Elas tinham roupas, vestes azuis, eram uniformes azuis, bem clarinho, da cor do céu, maravilhoso. E, de repente, eu vi quando uma mulher, ela era como que fosse abduzida da terra. Ela estava nua, ela estava sendo trazida até nós. Foi quando ela foi deitada na minha frente, ela estava grávida, de mais ou menos de uns 6 meses, e eu recebi da equipe que eu estava junto um aparelho para passar na barriga dela. Aquele aparelho era um aparelho muito de um material, com um material muito macio. Em torno de uma boca dele era como se fosse uma máscara de oxigênio, era como se fosse um silicone bastante macio. E esse silicone, essa boca, ela ia passar em cima da barriga daquela mãe. E era como se fosse um aspirador. E então eu recebi a ordem, telepaticamente, de um dos que estava na minha equipe. Ele pedia para eu passar o aspirador em cima da barriga daquela mãe. E quando eu passava o aspirador em cima da barriga, eu automaticamente, ou no mesmo tempo, eu fui transportada para dentro da placenta.
Eu fiquei frente a frente com o bebê. Gente, vocês não têm noção do que é você se sentir, estar dentro de uma barriga e poder ver um bebê face a face, assim, face a face. Eu olhava para ele, eu via os olhinhos dele, a boquinha, o nariz, as mãozinhas dele assim. A cor, até a cor do líquido amniótico, é assim que se diz? Uhum. Eu via a cor da parede da pele, né? Que era aquele cor de rosa, lindo. E na medida que eu olhava para ele e o aparelho ia passando em cima da barriga, iam subindo parasitas, pedaços, coisas que não eram necessário de estar naquele bebê, sabe? Tudo que era impuro, aquela coisa toda impura ia sendo sugada por aquele aspirador que estava passando na barriga. Foi um momento para mim muito, muito impactante, que eu acho que eu vou carregar comigo aquele momento, aquela imagem, para o resto da minha vida. E então recebi a mensagem. Ele ainda falou comigo em alemão. O rapaz, o senhor que estava na equipe, que transmitiu para mim a mensagem, ele falou em alemão. Eu vou falar em alemão e logo depois eu traduzo. Ele disse, lässt sich gut saugen. E assim, ele disse, então, em português, ele está se deixando limpar, né? Normalmente o saugen seria sugar, mas na tradução seria limpar. Ele está se deixando limpar muito bem. E ele falava isso com um entusiasmo, tipo, de grande positividade. E me passava uma mensagem de que aquilo ali que estava acontecendo é para as pessoas saberem, para não se preocuparem, porque eles estão trabalhando ao nosso favor, ao favor do futuro da humanidade, né? Então eu entendi que as futuras mamães não precisam se preocupar. Algumas estão preocupadas porque têm que tomar a vacina, né? Algumas estão preocupadas com isso, outras estão preocupadas em não tomar, outras estão preocupadas em saber o que será o futuro da humanidade com tudo isso que está acontecendo, né? Então a gente não precisa se preocupar, porque está tudo acontecendo como tem que ser. A Terra, a nossa querida Mãe Gaia, ela está passando por essa transformação, né? Então, automaticamente, o ser humano também precisa se transformar. Gaia já está vibrando na quinta dimensão. O ser humano também precisa agora, é a decisão do ser humano, começar a vibrar na quinta dimensão. Caso ao contrário, ele vai ser, sim, como se fosse sugado para um outro planeta primitivo, mais primitivo do que a Terra. Porque automaticamente as sintonias já não tem mais sintonia. Ou você vibra na quinta dimensão e continua aqui com Gaia, ou você será como os exilados de Capela, né? Então serão também os exilados da Terra, entendeu? Então por isso que está acontecendo todas essas catarses no planeta, tudo que está acontecendo tem um motivo. Por mais que a gente veja que as imagens do que está acontecendo na Terra são catastróficas ou são dolorosas, tem um motivo, é uma limpeza que está acontecendo. Agora, Gleide, eu queria fazer duas perguntas sobre esse seu relato. Primeiro, por favor. Essa outra dimensão, quando você estava ali com esse grupo de pessoas, eles tinham uma afeição humana, eles não falavam, e eles só falavam telepaticamente, né? Você só sentia pelo pensamento? Eles tinham afeição humana, sim. Tinham afeição humana. E a gente se falava somente telepaticamente. Sim, sempre telepaticamente.
e eram vários trabalhadores, e cada pessoa tinha sua tarefa. E eu sentia que eles me colocaram ali, naquele lugar, exatamente para eu poder experienciar o que estava acontecendo. Entendeu? E o que é viver a quinta dimensão? As pessoas o que exatamente a gente precisa fazer para estar em sintonia com a quinta dimensão? Amar. Amar acima de tudo. Quando você deixa a negatividade, o rancor, o ódio, as preocupações desnecessárias, né? Você começa a viver na quinta dimensão. Como nós ainda estamos nessa transição e a Terra, né, o sistema, ele acaba te puxando, às vezes, de volta para a terceira dimensão. É quando a gente começa a se preocupar com o que está acontecendo, quando a gente entra na sintonia das notícias, né? Porque os trevosos, eles estão aí para isso também, para nos puxar, para tentar nos manter na terceira dimensão, porque é dessa energia que eles se alimentam, entende? Então, é perca para eles quando uma pessoa consegue acessar várias vezes no seu dia a quinta dimensão. Quer dizer, eles estão perdendo energia. Quando eles perdem energia, eles ficam desesperados. Precisam começar a gerar energia negativa para que as pessoas continuem vibrando na terceira dimensão, né? Então, o que a gente precisa fazer para poder viver na quinta dimensão? Eu preciso esclarecer isso, que viver numa quinta dimensão não era em um lugar, não. É um estado emocional, é um estado de sentir. Quando você está na quinta dimensão, você se sente plena. Por exemplo, um momento que eu me sinto na quinta dimensão é quando eu estou fazendo o Tai Chi Kung. É onde eu tenho uma música, né? Estou ali tentando ali vibrar em amor, eu levo a minha energia, eu busco a minha energia, eu tento me conectar o máximo. A gente dá o nome disso também de êxtase, né? Entrar em um êxtase. Então, eu procuro levar o meu dia o máximo de tempo possível em plenitude, em calma, em leveza, no agora. Porque quando a gente se conecta nos acontecimentos do passado, a gente automaticamente é puxado para a terceira dimensão. Que aí você vai o quê? Vai reviver os ressentimentos, né? E isso não é saudável. É onde vem aquela nuvenzinha negra. Aquela nuvenzinha negra é típica da terceira dimensão. Né? Então, por isso que, às vezes, quando a gente está muito próximo, fica muito perto de pessoas que gostam de ficar na lemúria, né? Reclamando de tudo. Ai, que chuva. Ai, que calor. Ai, que vida. Ai, que tudo, né? Nada tá bom para ela. A pessoa vive na terceira dimensão. Então, a gente agora é a hora mais do que nunca da gente começar a buscar a sabedoria. Porque buscando a sabedoria, a gente automaticamente começa a adentrar na quinta dimensão. Quando eu falo a sabedoria, não é essa sabedoria do sistema, buscar, por exemplo, a matemática, a informática. Claro que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, mas o mais importante é você buscar a sabedoria espiritual. É o mais importante. Em primeiro lugar, acima de tudo. Porque se você não estiver bem espiritualmente, materialmente, fisicamente, aqui na Terra também não vai estar. Quando você fala no amor, você fala também na solidariedade, de a gente ter compaixão para com outras pessoas. Não é viver numa bolha e dizer, não está acontecendo nada, eu não preciso ajudar ninguém, eu não preciso ser voluntário. Não é isso que você está dizendo, não é? Não é isso, não. É claro que nós precisamos cultivar o amor próprio,
né? Porque sem o amor próprio, você nunca será capaz de amar alguém. Nunca. Essa ilusão de que a pessoa fala, eu não consigo me dizer eu me amo, né? Olhar para mim na frente do espelho e dizer para mim, eu te amo. Não consigo fazer isso. E dizer que ama fulano, ama ciclano. Não. Primeiramente, você precisa aprender a amar a si próprio, né? Para depois distribuir esse amor. Enquanto você não alcançar isso, aquele sentimento que a gente fala, eu amo fulano, eu amo ciclano, é tudo uma ilusão, é tudo um clichê, porque ouve as pessoas falando, então eu falo também, entendeu? Maria vai com as outras, né? Então, o que está acontecendo é tudo também, para quê? Para transformar o coração do ser humano, sabe? A Terra nunca esteve vivendo, experienciando tantos momentos de amorosidade, de paz, igual está hoje. Se a gente for olhar há algumas centenas, algumas dezenas ou milênios de anos aí, gente, nós éramos terríveis. O ser humano, ele era terrível. Então precisa de todos esses acontecimentos para que o ser humano ele comece a despertar o amor ao próximo, né? Para que ele comece a ver que eu sou um com o todo, ele sou eu. Se alguém está me incomodando, é porque tem algo naquela pessoa que eu me identifico comigo. Então, por isso é que está me incomodando. Entende? Se alguém me provoca, é porque alguma provocação que aquela pessoa está fazendo é que está dentro de mim. Então, eu preciso me curar. Por isso existe a técnica do Ho'oponopono. Eu gosto muito de usar a técnica do Ho'oponopono nas minhas terapias, porque eu penso assim, se essa pessoa chegou até mim com esse problema, é porque eu preciso também me tratar, porque ela é o meu reflexo. Então, as primeiras palavras que eu uso eu sinto muito, por favor, me perdoe, muito obrigada, eu te amo. Né? A gente sabe que essas frases ditas com sentimento, elas produzem, elas materializam. Eu costumo dizer que uma das maiores máquinas criadoras que o ser humano possui é o pensamento e o sentimento. Uma vez que nós pensamos com sentimento, nós cocriamos. Por quê? Porque nós somos pequenos deuses em ação. Então, nós temos esse poder da cocriação. Mas voltando ao amor, à solidariedade, é exatamente o nosso dever, né? Como ser humano aqui na Terra, olhar para o nosso próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Independente se ele é da mesma linha, que é egrégora que a minha ou não, isso já não interessa mais. Não interessa mais. Essa coisa de que eu sou isso, fulano é aquilo, já não vem mais. Nós estamos no 3º milênio. Isso é uma coisa antiga, né? Uma coisa velha. É uma coisa antiga, fora de moda, fora de moda. Tipo, agora, eu só dou Cleide, o que é a 4ª dimensão? Porque a 3ª é a das trevas, a 5ª é a luz. E a 4ª, o que representa? A 4ª dimensão é esse estado de entre vida aqui na Terra e vida no plano espiritual, depois da nossa ascensão. Então, nós vivemos, logo depois da morte do corpo, nós vivemos a 4ª dimensão, entende? É o umbral. Você entende o umbral? Ou vamos dizer também, talvez, o purgatório, ou purgatório, como se diz purgatório, né? É isso mesmo, purgatório, como entendem os católicos, né? Que a pessoa morre, a alma fica no purgatório, como se pagando os pecados, para depois atingir. Então, depois seria atingir a 5ª dimensão. É isso? E essa 5ª dimensão, na verdade, então, o que você está dizendo é que ela para quem está aqui na Terra, ela é um estado de espírito. A gente precisa se conectar com a 5ª dimensão, porque enquanto a gente está aqui, a gente não vive na 5ª dimensão. Não, Foi isso que eu entendi? Exato.
a gente sintoniza a quinta dimensão conforme os nossos sentimentos, a nossa gratidão, né? Então, se você acorda pela manhã, bom dia, faça chuva ou faça sol, tá lindo, maravilhoso. Então, assim, você entra em sintonia com a quinta dimensão. É um estado de sentir, né? Certo. E claro que tem aquelas exceções das pessoas que ascensionaram, como o maior exemplo, que é o Mestre Jesus, o Mestre Sananda, né? Ele ascensionou, ele conseguiu atingir a quinta dimensão e as outras dimensões de uma forma tão esplêndida que ele começou a materializar tudo porque como é que eles chamam? Não é o catalisador dele, não, é como se fosse o eu superior dele. Ele já não tinha, Jesus ele ascensionou de uma forma tão brilhante que o eu superior dele já não conseguia mais ter o controle. Então ele materializava simplesmente o que necessitava, ele materializava, como quando ele materializou o vinho, que a água se transformou em vinho, né? Eles já não conseguiam mais manter aquilo preso, porque normalmente não era para ser assim. Mas só que como ele viu a mãe dele chorando na festa do casamento e ela esperava por milagres dele, ela perguntou para ele, meu filho, tu não vai fazer nada, né? Você não vai E ele ajudar disse, aqui o casal. você não vai ajudar. Aí ele disse, minha mãe, mas por que tu me tentas? Quer dizer, eu não posso fazer, né? Os humanos, eles precisam aprender por si próprios, né? Mas só que a compaixão dele, vendo a mãe dele chorando, foi tão grande que automaticamente a água foi substituída pelo vinho, entendeu? Então, ele foi um grande exemplo aí de ser um mestre ascensionado aqui na Terra, onde logo depois, se juntaram toda uma egrégora, milhões de egrégoras de luzes, para poder continuar o trabalho com ele aqui na Terra, que já havia sido programado há muito milhões de anos atrás, né? Então, Gleide, falando na Mãe Maria, né, na Mãe de Jesus, você teve Covid, né? E Sim. você pediu muitas orações para a Mãe Maria, foi atendida, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, como é que foi? Sim. Bom, fui diagnosticada, né? E 10 dias depois, eu não aguentei. Quando eu recebi o convite para poder ir passear na rua aqui, pelo telefone, eu liguei e fui para o hospital, dizendo que eu não estava aguentando mais. Então, eles me pediram para ir já levar minha bolsinha. E chegando no hospital, aqui na regional da minha região, que eu moro nos Alpes, eles, depois de fazer vários exames, meia hora, uma hora depois, veio a médica, muito assim, cuidadosa, né? Encostou na parede e falou comigo, olha, senhora Neubana, se a senhora, a gente precisa te levar imediatamente para um hospital maior, que tenha uma estrutura melhor, porque se a senhora ficar aqui com a gente não vai resistir, porque a senhora está com uma embolia e com, acho que ela falou lá quantos por cento do meu pulmão que estava com oxigênio. Momento danificado, comprometido, isso, e que o teor da inflamação, da infecção do vírus estava grande, né? Então, fui transportada para um hospital maior na região. E lá, eles falavam comigo a todo momento, olha, logo quando eu cheguei, veio o anestesista, eu sou anestesista, para que anestesista? Porque eu estava me sentindo bem, mas os exames constaram que não estava nada legal, então eu estava para ser entubada. Mas eu não tinha medo, Foi um momento para mim que quando eu recebi a notícia, eu fiquei tranquila. Era como se a espiritualidade tivesse me anestesiado, entende? Fica tranquila. Nada de pânico, nada de medo.
como se eu tivesse sido retirada. E assim eu fui para a estação intensiva, para os cuidados intensivos, isso, para a UTI, e lá toda hora chegavam e falavam comigo, não se preocupe, você vai ser entubado. Mas isso é modo de entusiasmar alguém, né? Que entusiasmo é esse? Só que não me importava medo nenhum, porque eu tinha confiança, já que em casa, a estrela de onde eu venho, né, graças a Deus, não quero me sentir aqui maior do que ninguém, mas eu tenho esse conhecimento, que é de Sirius Alfa. Ela me chamava, ela me chama todos os dias. Todos os dias eu sinto o chamado. E especialmente quando eu estava internada. Todos os dias eu me acordava, olhava para o céu, a estrela estava lá, e eu sentia, confia, nós estamos trabalhando. E durante a madrugada eu sentia muitas entidades trabalhando ao meu redor. Eu sentia um rebuliço gigantesco. Você se sentia protegida. Sim, então eu não me preocupava, não me preocupava. E eu tinha comigo, minhas pedras sempre andam comigo, eu vou mostrar para você. Vamos ver se dá para ver aqui. Dá para ver? Dá para ver. Tem uma boca, um nariz, o olho e aqui os cabelos. Dá para ver direitinho, né? Essa pedra foi uma resposta que eu obtive de Gaia, que eu posso contar numa outra vez. E essa pirâmide aqui andam sempre comigo, tá? Essa pirâmide, ela tem ouro nela, tem vários ouros, pontos de ouro mesmo. Não sei se dá para ver o brilho, mas ela tem ouro. Então, essas pedras andam sempre comigo, porque isso foram respostas do universo para mim. E você estava com essas pedras no hospital? Sempre, sempre. Você deixa sempre na bolsa, então? Você leva? Não, na minha cabeceira. Elas estão sempre na minha cabeceira junto comigo. E eu usei também dois vídeos, né? Um foi a meditação dos 7 raios solares, né? Que neles vem toda a egrégora dos mestres ascensos, né? Desde o mestre Saint Germain, El Moria, todos, mestre Arcanjo Miguel, todos eles. E uma meditação com os chakras e os seus respectivos, como chama as palavras? Porque cada chakra tem um nome, eu esqueci o nome, mantra, com seus respectivos mantras. E isso tudo faz por aí em torno de 2 horas de vídeo, né, tocando. Então eu ouvia isso durante o meu dia todo. E ninguém teve sequer coragem de chegar para mim, porque eu fiquei numa sala enorme, sozinha. Então eles me observavam e nunca chegaram para mim e falaram, olha, temos que tirar seu telefone. Não, muito pelo contrário, eles deixaram, porque eles viam que eu utilizava o telefone para fazer meditações, né? E tanto é que me aconteceu uma coisa muito, muito linda. É porque durante as minhas terapias, aqui quando eu atendo as pessoas, eu faço por intuição a reflexologia, mas podal, a reflexologia podal. E quando eu faço essa reflexologia podal, eu faço com tanto amor que eu não sei explicar, porque isso não faz parte da minha terapia, mas eu faço aquilo por intuição, sabe? E é feito tudo com muito, muito amor. E lá no hospital, eu sei que um dos experts da UTI, ele falou comigo que ele era instrutor de yoga. E uma dessas noites que eu passei lá, ele chegou para mim, das primeiras noites, porque eu tinha que dormir de bruço por causa da respiração, que eu não conseguia. Então, com o oxigênio e tudo, ele chegou para mim e falou comigo, senhora Nelbana, eu posso lavar os seus pés? Aí eu,
como assim, lavar os meus pés? Ele disse, sim, eu gostaria muito de poder lavar os seus pés. E eu senti, aceita. Eu, está bem, pode lavar. E ele disse para mim, porque se eu lavar os seus pés, eu sinto que você vai conseguir dormir melhor. Foi lindo, ele preparou uma água morninha, me ajudou a levantar. Eu fico até emocionada quando eu me lembro, porque foi uma troca fantástica. E me ajudou a levantar, ele se ajoelhou na minha frente, ele lavou os meus pés, enxugou, me deitou na cama e fez massagem nos meus pés. E eu comigo, eu me perguntava, por quê? E eles falaram comigo, foi uma troca. Você só recebe aquilo que você pode dar. É a lei do retorno. A lei do retorno. E realmente nesse dia eu passei a noite, não acordei, dormi direitinho. E foram momentos para mim que eu posso dizer que eu passei momentos fantásticos no hospital. Fantástico. Porque eu mesmo sem condições para conversar, quase todos os experts que chegavam para mim, eles queriam saber sobre a minha vida. Eles queriam saber porque eles ouviram dizer que eu tinha um canal no YouTube e que eu era terapeuta quântico. Então, eles queriam informações sobre tudo isso. Agora, tu imagina, eu com dificuldade para respirar, eu tinha que contar a minha vida, as minhas experiências todas para eles. E isso foi para mim, foi mais um sinal. Eu estou aqui, não foi por um acaso. E Não você foi por um ficou acaso. quantos dias no hospital? 16 dias eu fiquei no hospital. E quando você saiu, você teve alguma sequela? A única sequela que eu tive foi do olfato e do paladar. Mas um mês depois, voltou através de uma aplicação com a barras de Access que eu fiz. Naquele momento, quando eu fiz a aplicação com a barras de Access, eu senti aqui dentro, fez assim, tac. E foi a partir desse tac que fez, eu comecei a sentir o sabor novamente, o paladar novamente, e eu tive um insight durante essa aplicação com as barras de Access, que eles estavam criando um aparelho para resolver várias doenças no corpo do ser humano. E foi aí depois que foi ligando tudo com as bad, yeah, que estão aí sendo elaboradas, né, pelo plano espiritual, que já existe no plano terrestre. Porém, elas estão ainda, são mantidas em segredo, tá? Porque senão, algumas fábricas como de medicamento, né, vão à falência. Então, não pode. Ainda não pode. Mas vai vir para fora, vai. O ser humano merece. Agora, Gleide, você pediu muitas orações para a Mãe Maria, né? E qual que é a sua ligação com a Mãe Maria? Olha, talvez porque Mãe Maria, ela faz parte do planeta de Sírius, né? É o planeta de Sírius. Talvez seja essa a nossa ligação, entende? E eu pedi, sim, muitas orações, né? Orei sempre para ela, eu tinha sempre todos eles comigo, e teve aí muita gente, teve o canal da Quantic Desperte com a Paula Cabral, que fez extra uma live com duas outras pessoas maravilhosas, que é a Luara e o Damasceno, o Kleber Damasceno, que é o presidente da Fraternidade Espírita, de um grupo, né, um dos grupos da Fraternidade Espírita no Brasil. Eles se juntaram para fazer uma emanação de energia ao meu favor,
tá? Então, durante toda essa emanação de energia, eu não gosto de dizer que veio de São Miguel, ou que veio de Sananda, que veio da Mãe Maria, porque foram toda uma egrégora de luz que trabalhou, que disse que não vai ser agora, que eu não iria desta vez, porque o trabalho tem que continuar. E quando eu voltei de lá, eu voltei com uma força muito maior do que eu tinha antes, entende? Então, a minha vontade de trabalhar, de ser realmente quem eu nasci para ser, veio muito mais forte do que antes. E hoje, aliás, eu nunca tive medo de dizer aquilo que eu penso, de expressar que eu não aceito viver na matriz. Não. Jesus não aceitou a viver na Matrix. Por isso, o que aconteceu com ele? Ele quis dizer simplesmente, a única coisa que nos leva a uma vida plena é o amor. Ele não citou nada outro, nada, simplesmente o amor. E ele foi levado aonde? À cruz. Hoje, nós também continuamos sendo levados, porém, há uma cruz diferente, há uma cruz psicológica, entendeu? Uma cruz psicológica. Nós somos julgados, nós somos... As pessoas chamam de loucos. Algumas pessoas falam assim, eita, essa aí fumou foi do bom. Eu vou lá, eu levo tudo no humor, sabe? Eu coloco uma carinha sorrindo, entendeu? Porque cada um tem o direito de pensar o que quiser. Exato. O importante é o respeito, né? O importante Exatamente. É o respeito. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. A única coisa que eu peço é respeita a opinião do próximo, porque o próximo que você acha hoje que está pensando errado, para ele não é, porque conforme nós vamos evoluindo, o véu ele vai se abrindo e a gente vai entendendo o porquê dos porquês, o porquê de várias coisas que a gente anda vivendo e fazendo, né? Eu resolvi que eu não aceito. Já de criança eu me rebelava. Eu também fui um pouco rebelde, continuo ainda hoje. Eu bato na tecla, sim. Eu não tenho que não. Eu faço se eu achar que vai me fazer bem e para o resto da humanidade. Se não for fazer bem, não adianta vir falar comigo. Olha, é a escola quem está falando, é a Matrix que está falando, é o sistema que está falando. Não quero saber. Vai fazer bem? Vamos lá. Não vai fazer bem? Não adianta que não vai me convencer. Gleide, e você, eu sou uma pessoa devotíssima de São Miguel Arcanjo, né? Eu vejo, assim, no YouTube, principalmente, muitas orações de São Miguel Arcanjo, e às vezes eu vejo, pelo que eu sei um pouco dele, eu vejo algumas confusões com São Miguel Arcanjo, sabe? Né? Cada um atribui, parece que assim, em vez de você estudar e ver o que é, as pessoas, cada um fala o que quer, na verdade, né? Eu queria saber qual é a sua concepção de São Miguel Arcanjo, se você já recebeu uma mensagem de São Miguel. Nossa, eu sou, vamos dizer assim, fã de São Miguel, adoro São Miguel Arcanjo. Sim, contar um fato que aconteceu na sexta-feira passada, acho que foi sexta-feira passada, exatamente, quinta-feira passada, em Portugal, eu vi uma capela. Meu marido falou comigo, olha, tem algumas cruzes, tem uma escada muito longa, as pessoas podem subir, lá em cima tem uma capela que se chama o Calvário. E eu não sei o porquê, eu senti que eu tinha que ir lá, naquela hora. Eu falei com ele, então para o carro, me deixa aqui, eu quero subir e depois a gente se encontra. E ele parou o carro. Não foi assim, não, minto. Ele me deixou na porta do Calvário, né, dessa capela, que é o Calvário, e eu fui sentindo, vai lá em cima. Eu fui entrando. Com quem que eu dou de cara lá? Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, lá dentro.
Agora eu já sei o porquê que eu vim trazida até aqui. Bati um papo com ele, conversei com ele, né? E pedi para ele a proteção para a humanidade, sabedoria, continuar levando as coisas. E foi um momento emocionante para mim, porque foi aí que eu disse ao meu marido: agora tu vai me deixar aqui, eu quero descer a escadaria toda a pé, quero descer sozinho para poder ver como é que é. Só que aí eu segui um caminho errado, aí eu fui dar de cara com meu marido do outro lado da cidade. Aí ele falou comigo: bom, tu seguiu o caminho errado, agora nós vamos seguir junto e vamos lá novamente. Eu, perfeito. Subimos as escadas. E ali, durante o caminho, eu ia passando por cada etapa que Jesus deixou a sua cruz cair. E a cada lugar ele disse uma frase, né? Então eu parei em um dos lugares onde ele dizia a frase que para perdoar que eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Aquilo ali para mim foi um momento muito lindo, porque eu pensei assim, a humanidade ainda hoje, a maioria não sabe ainda o que está fazendo. Então, esse foi uma coisa que me aconteceu, que me chamou a atenção quando você falou do Arcanjo Miguel. Mas o Arcanjo Miguel, ele é um dos que trabalham, né, ao lado de Jesus. Quando Jesus foi enviado à Terra, o Arcanjo Miguel, ele é um daqueles, vamos chamar de chefes, né, que estão lá no comando para ajudar a humanidade a se libertar das más inclinações, a se libertar da energia negativa que ronda com a gente. Ele está aí para nos proteger. Ele mesmo fala: me chama que eu vou te ajudar. Porque eles nos dão um livre-arbítrio. Nós precisamos pedir para que a gente seja atendido. Eles veem tudo que a gente está passando. Porém, eles não são atrevidos. Eles esperam a gente pedir, porque é quando a gente pede, é que a gente evolui. Tipo assim, ela reconheceu, né? Ela reconheceu que está precisando de ajuda. E aí, eu gosto, sim, de chamar Arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel à minha direita, à minha esquerda, atrás de mim, à frente, acima e abaixo de mim. E assim a gente vai se conectando com a espiritualidade. Ai, olha, Gleide, como é gostoso te ouvir. Nossa, eu estou amando essa conversa, amando. É sério? É Obrigada, sério. Flor. Viu, você quer falar um pouco sobre as terapias que você faz? Porque você falou durante a nossa conversa que você Sim, atende, né? O que você sim. oferece para as pessoas? Então, vamos lá. A terapia quântica, ela já vem de vidas passadas, tá? Numa vida, eu estive como uma curandeira, né? Com as ervas, com as raízes, com os cristais. Fui queimada na Irlanda, né? Como pela Inquisição, né? E logo depois eu reencarnei novamente, fui um médico, trabalhava com as mãos, mas eu não me pronunciava a respeito da cura com as mãos, porque eu tinha medo que a minha licença como médico fosse cassada, né? Então eu atuava como um médico, mas eu utilizava também as mãos para poder trabalhar com a cura. E aí, nessa vida, eu venho sem medo nenhum, porque dessa vez eles não podem me queimar, e nem sequer podem caçar a minha licença, a minha licença como médico, né? Que eu também não sou médico, sou apenas uma terapeuta, e ali eu me utilizo da força universal. O que é essa força universal? É essa força quântica. Por isso que eu sou uma ativista quântico, porque eu acredito na física quântica, nessa energia que une tudo, né? E separa também ao mesmo tempo. É cada coisa na sua sintonia. Eu consigo criar um yin e o yang nas minhas mãos. Eu vejo quando ele começa a girar, o yin e o yang girando. Quando eu
me concentro, deixa eu dar uma viradinha aqui, assim. Quando eu me concentro, eu chego ao ponto dessa energia, que eu vejo ela girando. Esse aqui vai para esse lado, para cima, e essa daqui vem para esse. Então, acontece o yin e o yang. E então eu utilizo da força do universo, da força dos elementais, que são a água, os cristais, né, as ervas, tudo que vem da natureza, eu me utilizo. Eu tenho uma ligação muito grande, uma conexão muito grande com a natureza, com Gaia. Tanto é que quando eu pergunto alguma coisa, as respostas vêm em forma de cristais, pedras na natureza que me vêm, ou estrelas que caem no momento a 300 metros de mim, desce uma estrela, que eu fiquei, como assim? Porque eu perguntei se a minha vinda de Sírius era real. Quando eu terminei de fazer a pergunta, a 300 metros desceu uma estrela. Eu pude ouvir o barulho dela. E eu sinto exatamente, é essa a sua resposta. Entendeu? Então eu me utilizo dessas forças. Nossa, eu fico encantada. Quando você fala, eu fico imaginando essas imagens assim. Nossa, que maravilha. É. E olha, o lugar que eu me sinto bem é na natureza. Eu não consigo estar em outro lugar, não tem outro lugar nesse mundo que me faça sentir tão bem quanto estar na natureza. Tanto é que aqui em casa, o domingo é a mochila nas costas e piquenique na natureza. Uma caminhada, pelas montanhas com meu esposo e meu filho. E é para se conectar com a terra, né? Para Exato. puxar a raiz, é isso. E é incrível, Cris, é incrível, porque quando eu estou lá, eu canto, eu danço, eu me sinto livre, eu me sinto conectada com Gaia. É tão lindo, que se as pessoas soubessem a energia que Gaia nos dá, a conexão, deixavam de jogar o lixo no chão, seja ele um chiclete, seja ele um papelzinho, um ticket qualquer. Tem gente que tem coragem terminou de tomar o refrigerante ou alguma coisa, pega logo e joga no chão, não faça isso. Porque eu considero, gente, a minha casa é Gaia. Se eu não cuidar da minha casa, quem é que vai cuidar? Isso. Não é? Será que do mesmo jeito que eu trato a terra lá fora, a rua lá fora, eu também trato a minha casa? É como diz o Papa Francisco, a nossa casa comum. Então, por isso que eu falo, eu tenho que cuidar da terra lá fora como se fosse a minha casa aqui dentro, porque lá fora é a minha casa. O planeta Terra hoje é a minha casa. Então, meu marido fala comigo, da próxima vez, só falta agora pegar um saco, uma luva e sair catando o lixo por onde você passa. Mas às vezes dá vontade de fazer isso. Né? Exato. Eu às vezes falo, meu Deus do céu, não dá para guardar e botar numa lixeira depois, né? Nossa, além de tudo, você está enfeiando a sua cidade, é tão ruim, né? Você entra num lugar que está limpo, bonito, o ar é outro, né? A sua energia é outra. Você está num lugar sujo, você mesmo faz assim, né? Então, será que a gente não pode preservar? A gente pode sim, é só querer. Pode. Porque a mudança, eu costumo dizer que a mudança no mundo, ela começa em mim, entende? Então, às vezes eu tenho vontade, assim, a minha rua aqui, eles estavam construindo uma casa lá na frente, e então, em construção, tu sabe como é, né? As pessoas deixam as coisas, aí tem papel, tem lixo da construção, e quando batia um vento, porque quando vem vento, venta de verdade, e o vento leva tudo para todos os lugares. Então, toda vez que eu passava naquela rua, a minha vontade era, eu falava assim, amanhã eu vou trazer um saco, uma luva e vou catar, porque está me incomodando. Se está me incomodando, eu vou fazer. Meu marido falou comigo, mas não é melhor deixar isso para aqueles que trabalham lá na comuna, na prefeitura? Eu falei com ele, não.
Se está me incomodando, eu vou tirar. Não vai me custar nada. Nada. Vai me fazer muito bem. É o que eu falo. Esse ano aqui, o canal Angeline, a gente decidiu, nós conversamos aqui com a equipe, que é o ano da atitude. Né? Então, você tendo amor, esperança, fé na vida, você precisa ter uma atitude. E essa atitude, ela tem que ser do bem. Porque, assim, nós acreditamos nos seres espirituais, sim, acreditamos nas outras dimensões, sim, acreditamos no Deus superior, nos anjos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. Os seres espirituais nos ajudam, colaboram conosco, mas a gente tem. Então, o que a gente veio fazer aqui? É verdade. Algumas pessoas pensam, é só uma tampa de garrafa. Não, mas são milhões de tampas de garrafa. Então, assim, eu lembro uma vez que a gente estava falando sobre lixo. E um amigo meu disse assim, não, quando eu olho, às vezes, assim, no rio, eu penso, nossa, será que aquele saco é da minha casa? Né? Então, você precisa saber aonde você joga o lixo. Né? Não é por uma questão, ela quer ser toda certinha, não, é uma questão de sobrevivência. Olha aí, você contou aqui tão bonito, né, sobre essas crianças que estão renascendo, sobre os seres de luz que estão chegando. Então, a gente vai deixar o mundo desse jeito para eles? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é? Porque se a gente não fizer, Cris, a terra reage. Por que há tantas inundações? Exato. Por que os bueiros estão todos entupidos? Por causa do plástico, por causa da garrafa PET, por causa da garrafinha de cerveja. É só mais uma garrafinha de cerveja, não é? Não, não é. Então, não. E o que acontece? Depois há inundações. Oh, meu Deus, perdi tudo. Por que perdeu? E daí as pessoas falam assim, Deus, tenha misericórdia deles. Não, Deus, abra a cabeça desses benditos seres humanos para que eles façam a coisa certa. Dá sabedoria, né? Dá sabedoria. Sabedoria e discernimento. Se cada um fizer a sua parte, o mundo vai começar a ser bem melhor para a gente, em todos os aspectos. Gleide, eu sonho com isso. Eu quero viver para ver isso. Eu ou também. aqui, ou, se me permitirem, lá do outro lado, mas eu quero viver para ver. Gleide, olha, é tão gostoso falar com você. Nossa, eu gravaria aqui outro programa, é maravilhoso. Mas eu gostaria de te perguntar se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Nossa, meu Deus, uma boa pergunta, Flor. Porque, assim, o intuito do canal Golden Efuscan, acho que eu não comentei sobre isso, que nós estamos aqui para fazer a diferença. Não é, portanto, que o canal, graças a Deus, tem expandido de uma forma maravilhosa. Eu tenho recebido várias mensagens, e essas mensagens, o que elas fazem? Elas só me impulsionam a continuar com o trabalho. Às vezes não é fácil, Cris. Esse trabalho nosso, o meu, o seu, e de várias outras pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir, o trabalho não é fácil. Mas, quando a gente vê que tem uma lá falando, graças a essa mensagem, foi que eu não cometi um ato cruel comigo mesmo. É o que te impulsiona a continuar firme ali no seu propósito, entendeu? Isso é lindo de receber, e eu recebo todos os dias mensagens maravilhosas. Eu não consigo ler todas, é impossível, e nem responder, mas eu procuro colocar o coraçãozinho e deixar claro para as pessoas que aquilo tudo me motiva, me dá motivação, muita motivação, e eu sou muito grata por tudo isso que está acontecendo, porque o intuito do canal é colaborar com a expansão, com a iluminação do ser humano, tá bem? E para também quebrar esse paradigma de que canalização tem dono. Não,
Canalização não tem dono. Quer quem queira, quer não queira, quer aceite, quer não aceite. Canalização é para o ser humano, é para a humanidade, é para expandir a humanidade. E não apenas por um limite de pessoas que têm condições de pagar para estar assistindo a tal canalização. Não, é para todos. Não é? Olha, muito obrigada, Gleide. Nossa, o seu tempo é preciosíssimo, né? Como de todo mundo, e você dedicou aqui 2 horas do seu tempo ao canal Angeline. Eu Com muito agradeço prazer. imensamente e vou dizer a você que está aqui, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube, se você realmente considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale do espaço do canal Angeline para a sua família, para os seus amigos, e se inscreva aqui no canal e acione o sininho. E se você gostou dessa conversa, eu te faço também outro convite. Ouça ou veja, assista o vídeo anterior, né? A Gleide, a gente começou a conversar, a conversa foi tão interessante, ela tem muito para contar, um conteúdo maravilhoso, e nós decidimos aí, no meio da nossa conversa, transformar em 2 vídeos. Eu te agradeço muito, agradeço o seu tempo e agradeço principalmente as suas mensagens. Como eu digo, se pelo menos uma pessoa, quando assistir, dizer, nossa, isso foi bom, eu vou pensar sobre isso, pronto, valeu todo o nosso trabalho. E eu te convido cada vez mais a disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz, para que a gente possa ter um mundo de fato melhor. Muito obrigada, Gleide, muito obrigada de todo o meu coração. Eu é que agradeço, Cris, pela oportunidade, pelo maravilhoso convite de estar aqui na sua ilustre presença. Minha flor, você tem uma energia maravilhosa. Que Deus ilumine grandemente a sua vida em tudo que você fizer. Que seja grandioso, que a sua marca fique registrada aqui no nosso planeta Terra, viu? Gratidão por você existir e ser quem você é. E por fazer parte desta linda família cósmica, e que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom, meu anjo. Namastê. Nossa, você me emociona com as suas palavras. Muito obrigada. Eu sou grata também a você por todas as mensagens. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão.